Amados irmãos, a paz do Senhor. Com alegria eu quero convidar você para mais uma meditação na Palavra de Deus. Trazer hoje uma mensagem sobre o tema 7 coisas que descobrimos ao observar a criação. Gênesis 1:1 diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Aleluia! Importante nós parar para pensar que esse Deus Criador, Ele também é o preservador de todas as coisas que Ele criou. Ele não criou o mundo e abandonou aí como o relojoeiro faz o relógio, depois deixa o relógio ficar à própria sorte. Deus continua no timão da história, continua preservando a obra que Ele criou. Isaías, capítulo 55, versículo 6, diz o seguinte: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto Ele está perto. Nós descobrimos, pela obra da criação, que o nosso Deus, Ele não é apenas um Deus transcendente, mas é um Deus imanente. Isto é, Ele está presente. Para aqueles que o buscam, Ele está pronto a dizer: estou aqui para te abençoar, para te redimir, para te salvar, para perdoar os teus pecados. Portanto, você tem hoje um convite. Busque o Senhor, busque a Deus, enquanto nós podemos achá-lo, porque Ele não está longe de nós. Ele está bem pertinho de você. Sabe por quê? Porque o nosso Deus é um Deus onipresente. É um dos atributos intrínsecos de Deus, a onipresença. Glória ao nome do Senhor. Segunda coisa que descobrimos quando observamos esta enciclopédia de Deus, que é o universo, é que o nosso Deus, Ele cuida de você, Ele cuida de nós, Ele cuida dos seus filhos, das suas criaturas. Isaías 43:7 diz: todo aquele que é chamado pelo meu nome e que criei para a minha glória, que formei e fiz. Qual foi o objetivo de Deus criar todas estas coisas lindas que nós contemplamos? Ele criou tudo para a sua glória. Ele não criou para ser destruída pelo homem. O homem muitas vezes destrói a natureza, polui os rios, polui os mares, destruindo a natureza. Mas a Bíblia diz que um dia o Senhor virá prestar conta com estas pessoas que destroem a terra. Deus colocou o homem para ser zelador, cuidador de tudo isso que Ele criou. Quando o homem cumpre o seu papel dentro do projeto da criação, é uma bênção, porque ele passa a zelar por aquilo que o Papai do Céu criou para a glória dele, para a honra e glória do nome do Senhor, nosso Deus. Terceira coisa que observamos quando contemplamos a natureza criada por Deus é que esse Deus que criou, Ele é um Deus misericordioso. A palavra misericórdia vem de duas palavras gregas, misericórdia, quer dizer compaixão do coração. Deus olha para as suas criaturas e se compadece. Se não fosse a misericórdia de Deus, esse mundo já teria sido destruído há muito tempo. Jeremias diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos destruídos. Deus preservou o homem, mesmo depois de pecar, cuidando do homem, cuidando da sua criatura principal, porque Ele é um Deus misericordioso, cheio de compaixão pela raça humana.
E é por esta compaixão que ele enviou Jesus para dar sua vida por nós na cruz do Calvário, nos resgatando assim dos nossos pecados, nos dando direito de vida eterna. Glória ao nome do Senhor nosso Deus. Então, está escrito em Êxodo 22, 27 o seguinte: quando, pois, clamares a mim, eu o ouvirei, porque eu sou misericordioso. Então, é por isso que a Bíblia diz: invocai ao Senhor enquanto está perto, buscai ao Senhor. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, diz a palavra do Senhor. Portanto, não podemos deixar passar em branco a grande oportunidade que Deus tem dado à raça humana de se reconciliar com Deus, receber a redenção, a remissão dos seus pecados e ter o seu nome escrito no livro da vida e a vida eterna. Glória ao Senhor. Quarta coisa que nós descobrimos quando contemplamos a criação de Deus é que o nosso Deus é cheio de graça e de bondade. Aleluia! O que é graça? Graça é o favor imerecido. Nem eu e nem você merecemos, mas Deus, por sua bondade e graça, tem nos dado esse direito de reconciliação com o nosso Deus. Aleluia! E está escrito no livro de Romanos, Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo 3, versículo 24, diz: sendo justificados gratuitamente, isto é, por sua graça, pela sua graça, favor que não merecemos, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Cristo é o nosso Redentor por excelência, único Redentor, único que deu sua vida para nos redimir de todo o pecado. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor, nosso Deus. A quinta coisa que nós descobrimos ao contemplarmos a criação de Deus, a natureza, aquilo que está, beleza, está ao nosso redor, é que o Deus que criou tudo isto, ele também é um Deus perdoador. Perdoa o pecador que se arrepende dos seus pecados e confessa a Deus as suas ofensas. A Bíblia diz que aquele que encobre o seu pecado não prospera perante Deus, mas aquele que confessa o pecado e abandona, alcança misericórdia. Aleluia! Está escrito no livro de João, capítulo 3, versículo 15, para que todo aquele que nele crer tenha a vida eterna. E essa vida eterna inclui o quê? O perdão, a redenção, a reconciliação com o Criador. Então, quando você busca Deus, porque Deus estava em Cristo Jesus, reconciliando consigo o mundo, dando uma chance ao homem reatar aquela amizade que foi quebrada lá no Jardim do Éden, para ser uma pessoa que tenha acesso a Deus por estar reconciliado com Ele. Glória a Deus. Sexta coisa que nós descobrimos ao contemplar este grande dicionário de Deus que é a criação, é o que nós encontramos no livro de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos regenerou. Ele é o Deus que nos regenera. É o Deus que faz de nós uma nova geração, uma nova criatura. Geração agora passada daquela geração velha para uma nova criação. Porque aqueles que estão em Cristo Jesus, novas criaturas são. As coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo. Diz Paulo em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Glória ao nome do Senhor. Sétima coisa que nós descobrimos ao contemplar a glória de Deus através da criação, o salmista mesmo diz, que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento as obras das suas mãos. Aleluia! É o Deus
que nos criou, preservou, regenerou, nos reconciliou com Ele através de Jesus Cristo, Ele nos glorificará. Diz Romanos 8,30, aos que predestinou, a este também chamou, e aos que chamou, a este também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. E esta glorificação é a fase final da nossa salvação. Se você ainda não tinha crido no Senhor Jesus, hoje Deus te está dando uma oportunidade de crer nele e receber estas grandes bênçãos, passando assim não apenas ser um admirador da criação, da natureza, mas um preservador de tudo aquilo que Deus criou e colocou em nossas mãos. Receba Jesus como seu Senhor, faça parte desta bênção para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.